Na semana passada, o Senado aprovou o uso da fosfoetanolamina, uma pílula que, segundo usuários, alivia dores do câncer, mas ainda não foi registrada pela Anvisa. Vamos conversar sobre essa aprovação com o consultor da área de saúde, Sebastião Moreira Júnior. Bom dia, Sebastião. Exatamente o que o Senado aprovou aqui? É a produção e a comercialização? Bom dia, André. É exatamente isso. Não só a produção, o Senado aprovou a autorização para a produção, distribuição, o uso, né, a dispensação desse produto, que ainda não se pode usar a palavra medicamento, não é muito adequado, porque ele ainda não tem registro, ainda não está bem caracterizado. E é interessante notar que esse projeto ele é originário da Câmara dos Deputados, mas não foi idealizado por um deputado isoladamente que apresentou, e sim por um grupo de trabalho criado pela Câmara, composto de mais de 20 parlamentares. Eles estudaram o assunto durante esses meses, né, ao final do ano passado, e no início desse ano, de 2016, foi apresentado o projeto, um projeto bem estruturado, com participação inclusive dos servidores da Câmara, também na redação do projeto, e uma vez aprovado sem emendas, veio ao Senado, e no Senado passou por duas comissões, a Comissão de Ciência e Tecnologia e a Comissão de Assuntos Sociais, seguiu para o plenário e foi aprovado sem emendas, então agora ele será submetido à sanção. Sebastião, é uma aprovação assim rápida, né? Acelerada no processo legislativo. Mas como é que um medicamento se torna medicamento oficialmente no Brasil? Qual é o processo? A via normal, não só no Brasil, como no resto do mundo, em todos os países desenvolvidos, você tem o início com o desenvolvimento de uma substância que, no primeiro momento, tem apenas um potencial terapêutico. Ela, então, vai ser testada in vitro, como se diz, que é em tubos de ensaio, para identificar se ela tem, de fato, o efeito esperado. Em seguida, ela é testada em modelos animais, normalmente camundongos, para avaliar duas coisas. Em primeiro lugar, se ela tem o efeito esperado, no caso, o tratamento do câncer, e se ela é segura, se ela vai prejudicar a saúde desses camundongos ou não, e também teste de mutagenicidade, uma série de outras questões. Uma vez passado por essa etapa, tem ainda uma série de etapas clínicas. Você começa testando em voluntários saudáveis, de novo, apenas para verificar como é o funcionamento. Ainda aqui já a gente não está preocupado nesse primeiro momento com se a droga funciona ou não, e sim se ela é segura. Né? Se você vai administrar esse medicamento para as pessoas, se elas vão ter algum tipo de reação. Agora, Sebastião, no caso dessa substância, essas etapas foram vencidas, né? Quer dizer, passaram por cima delas. Quais são os riscos que isso pode trazer aos usuários? Pois é, o grande risco desse tipo do uso de substâncias não testadas, né, já diretamente em seres humanos, é que você não tem como saber a segurança disso. E nesse caso da fosfetanolamina, felizmente, alguns estudos que foram feitos já posteriormente pelo grupo de trabalho criado pelo Ministério da Saúde, após a audiência feita pelo Senado Federal, em outubro do ano passado, os estudos mostraram que, de fato, o medicamento não tem efeitos adversos significativos. Fizeram testes em camundongos com doses elevadíssimas e os camundongos não mostraram nenhum tipo de reação. E o que nós temos também, que dá um certo conforto com relação ao uso desse medicamento, estou chamando de medicamento, mas na verdade ainda nem é possível fazê-lo, é que existe um relato de inúmeros pacientes que fizeram uso da substância e não tiveram efeitos adversos significativos. Mas vamos ver aí como é que a sociedade e a própria justiça vai reagir em relação a isso, né? Exatamente. E eu acho que um caminho interessante vai ser apostar no trabalho desse grupo criado pelo Ministério da Saúde, mas que está sob a liderança do Ministério da Ciência e Tecnologia, que está agindo muito rapidamente. Eles têm desenvolvido uns trabalhos muito interessantes, em que pese ter algumas adversidades no início, as cápsulas enviadas pelo Instituto de Química da USP de São Carlos não mostraram a consistência com o que se dizia ser o conteúdo dela, mas é realmente muito interessante o trabalho desenvolvido por esse grupo de trabalho. Sebastião, muito obrigado aqui pela sua entrevista.